Temos um longo caminho pela frente, mas o principal é que o percorremos junto com vocês. Enquanto vocês nos observam e nos apoiam, nossas forças são quase ilimitadas. O nome do personagem principal é Mason. Ele é um estudante do pavilhão da Sky Tower. Ele começou a treinar aqui há 2 anos. Ele só conseguiu atingir o 3º estágio de endurecimento corporal. Passar 3 anos antes de atingir o 3º estágio de endurecimento corporal é anormal, até mesmo medíocre. Os irmãos discípulos, que entraram no pavilhão ao mesmo tempo que Mason, já haviam ultrapassado esse estágio há muito tempo e se dirigido para suas conquistas futuras. Mason não teve escolha e começou a fazer todo o trabalho sujo da escola, continuando seu treinamento. O pavilhão celestial é uma escola com uma característica muito destacada, que é a intensa competição entre os alunos. Aqui o poder decide tudo, tira ou seja tirado de você. Essa lei da selva existe aqui desde os tempos antigos. No pavilhão celestial, se você quiser subir de nível, terá literalmente que subir uma escada composta por seus companheiros. Aqui existe uma regra de que os alunos que ainda não completaram 14 anos, independentemente da origem, sejam encaminhados para um estágio de 3 anos. Durante esses 3 anos, tudo é pago pela escola e basta praticar. Se você conseguir completar o temperamento corporal dentro desses 3 anos, você será levado para uma escola mais poderosa, com mestres fortes que o aceitarão como aluno. Se você não for aceito em uma escola de elite, poderá praticar por conta própria. Aqueles que falharem no temperamento corporal serão forçados a deixar a escola ou se tornarão aprendizes assistentes. O pavilhão da Torre do Céu consiste em 3.000 discípulos, enquanto os alunos assistentes podem ser contados nos dedos, porque agora vivem às suas próprias custas. O personagem principal fez sua escolha, e agora é preciso cumpri-la, pois ele não poderia desistir de tudo e desligá-lo. Vários alunos encontram Mason na rua. Ele se assusta e se vira olhando para eles. Eles não respeitam Mason. Os alunos dizem que ele é apenas um auxiliar e ainda permanece no 3º nível de endurecimento corporal. Os alunos convidam Mason para testar sua força e lutar, mas se ele lutar contra todos ao mesmo tempo, definitivamente não conseguirá vencer, então escolherá um oponente. Cada batalha é um teste difícil para ele, mas não era aceito recusar a batalha. Então ele sentou-se desafiadoramente na frente de todos e começou a meditar. Qualquer um dos alunos está pronto para lutar com ele, pois todos são superiores em termos de endurecimento corporal. Em algum lugar próximo, quando o sino tocar 9 vezes e o sol nascer no leste, um novo dia chegará. Cada um dos estudantes queria lutar contra Mason, porque mesmo comparado aos estudantes comuns, ele era fraco. Ao derrotar Mason, alguém poderia aumentar a importância. Começa uma briga entre eles. Todos querem vencer Mason por diversão. Ele joga sua vassoura e ela cai no chão, apontando para um estudante comum chamado David, que está agora no 5º estágio de endurecimento corporal. No pavilhão da Torre do Céu, todos os alunos são classificados por classificação: aluno assistente, aluno comum, aluno sénior, aluno elite e aluno principal. Eles se enfrentaram e desejaram uma boa luta. Mason desfere um golpe forte, mas David se esquiva facilmente. Ele derruba o braço de choque de Mason e inflige um golpe poderoso em seu estômago. A dor começa a perfurar o corpo de Mason, mas isso não o impede. Reunindo suas forças, ambos atacam em linha reta. Seus punhos colidem um com o outro com tanta força que o chão ao seu redor treme. O soco de Mason é mais rápido, mas seu corpo é frágil e macio, então ele não aguenta tal chute e cai no chão. Embora David permanecesse de pé, ele também sentiu o impacto por todo o corpo e uma leve fumaça começou a sair de seu braço. David vê um adversário caído no chão e acredita que a vitória é dele, após o que agradece pelo duelo. Mas Mason não concorda com isso e, reunindo suas últimas forças, Mason corre para o ataque. Ele percebeu que não funcionaria competir com David, então ele quer derrubá-lo. Esta não é a primeira vez que David briga e evita facilmente o chute hábil de Mason. Inflige um golpe direto e esmagador no estômago de Mason. Os antigos ferimentos de Mason e o poder de David entram em jogo, e Mason cai no chão novamente. Mason não quer perder de novo e acredita que a luta não acabou. Ele ataca repetidas vezes, sendo sempre rejeitado por David. David não consegue acreditar no que vê, ninguém nunca lidou com ele de forma tão violenta antes. Afinal, foi apenas uma luta de treino, mas Mason lutou como se fosse a última vez. David começou a entender que por mais que batesse em Mason, ele não desistiria e pararia a luta. Quando Mason corre novamente para o ataque, David decide acabar com isso e desfere um golpe certeiro no pescoço. David sabia que com um golpe tão certeiro Mason simplesmente perderia a consciência. E é isso que acontece. Uma garota sentada em uma árvore observa de perto o que está acontecendo. O nome da menina era Emily, e sua função na escola é manter um registro de tudo o que acontece lá. Embora não houvesse muitas meninas assim na escola, elas desempenhavam uma função importante, pois cada pessoa deveria conhecer não só a sua história, mas também a história do que a rodeia. Esta não é a primeira vez que Emily faz anotações sobre Mason. Mason já foi derrotado 147 vezes. Ele já havia perdido tantas vezes. Foi um número recorde de derrotas na história escolar. Todos os estudantes se dispersaram, deixando Mason inconsciente no chão. Meninas como Emily eram proibidas de interferir na vida cotidiana e influenciar os processos que aconteciam na escola, mas era difícil para ela ver Mason sozinho. Poucas horas depois, Mason acordou debaixo de uma árvore e não conseguiu entender como chegou lá, pois perdeu a consciência na batalha. Mas antes ninguém se importava com ele e não o carregava do campo de batalha. Mason foi espancado e seu corpo estava coberto de hematomas e hematomas. Ele sentiu algo em seu bolso. Não houve limite para sua surpresa, pois havia uma pomada curativa, que ele obviamente não tinha consigo antes. Normalmente pessoas como ele eram indiferentes a todos, desde os alunos até a direção da escola,
Mason não conseguia acreditar que alguém o estivesse ajudando. Os remédios podiam ser comprados por 10 pontos de conquista, mas mesmo com um mês de trabalho sujo, Mason não tinha dinheiro para isso. Poucos minutos depois, Mason conseguiu caminhar tranquilamente até sua casa. Ele tirou as roupas sujas e costuradas. As surras estavam por todo o seu corpo. Mason decidiu não demorar e aplicar rapidamente a pomada que lhe foi apresentada, pois ela não tinha apenas propriedades curativas, mas também mágicas. Com sua ajuda você pode se recuperar muito rapidamente. Mason estava completamente untado com pomada. Depois disso, ele se vestiu novamente e foi para a cama, pois depois de uma briga séria quase não tinha mais forças. Mesmo durante o sono não ficou com a impressão da batalha ocorrida. Ele novamente enfrentou David em batalha. Agora ele sabe como se mover e agir. Ele rapidamente derrota David e pensa que agora ninguém mais pode derrotá-lo. Uma luz brilhante acorda Mason, da qual ele acorda com medo. Ele estava tão profundamente adormecido que até começou a confundir isso com a realidade. Mas era apenas um buraco no telhado, que Mason planejava fechar há muito tempo. Ele arruma a cama e de repente encontra um pedaço de pedra que parece uma caixa. Mason não consegue se lembrar de onde tirou isso e porque está deitado na cama. Um pedaço de pedra sobe de suas mãos e se abre em roxo como um livro. Depois disso, ele cai imediatamente no chão. Mason levanta o livro surpreso, mas nada está escrito em suas páginas. Ele lembrou que o encontrou quando estava caçando nas montanhas e nunca teria pensado que era na verdade um livro. Percorrendo várias páginas, Mason pensou que este livro não tinha utilidade, mas de repente uma inscrição apareceu na página. Com o recipiente adequado, um corpo dourado descerá. Isso não é um milagre, mas um imortal dourado. Mason fecha o livro abruptamente. Essas palavras o assustam. O interesse supera o medo, e ele abre o livro novamente, e a inscrição aparece novamente nas páginas. Com um vaso adequado, um corpo dourado descerá. Isso não é um milagre, mas um imortal dourado. Um corpo dourado majestoso. As regras não podem ser quebradas, mas o espírito indomável descerá. Mason não entende o que tudo isso significa, mas quer continuar lendo. Ele morde o dedo e pinga uma gota de sangue nas páginas do livro. Um brilho dourado aparece de repente acima do livro. De um pequeno feixe de luz, um esqueleto sentado em posição de lótus aparece com um sorriso no rosto. Mason não gosta disso. Ele acha que o esqueleto está apenas rindo dele. Ele tenta afastar o esqueleto que apareceu, mas, ao mesmo tempo, o esqueleto se move para dentro dele. Ouve-se o ranger de ossos e Mason cai no chão de dor e perde a consciência. Poucas horas depois, Mason acorda e não entende imediatamente o que aconteceu com ele. Não há mais feridas em seu corpo, nem dor, e seus ossos ficaram muito mais fortes. Ele se lembra do livro e imediatamente começa a procurá-lo. Assim que ele pensa nela, ela aparece atrás dele e cai no chão. Mason o pega e diz desaparece, o livro desaparece, ele desaparece e o livro desaparece. Mason percebe que é feito de pedra espiritual, e somente quando centenas de milhões de espíritos se reunirem no abismo é que tal livro será criado. Ele percebe que com tal tesouro, ele será capaz de esmagar não apenas os estudantes de nível superior, mas também quase qualquer especialista em artes marciais neste mundo. Agora Mason está muito fraco e somente com a ajuda de treinamento constante ele será capaz de proteger este livro e ganhar experiência para resistir a qualquer força. Ainda há muitas páginas neste livro e mais de um tesouro está escondido. Então ele se senta na cama e abre uma nova página do livro. Uma inscrição aparece, um majestoso corpo dourado registrando o endurecimento do corpo. Um brilho dourado aparece acima de Mason, que flui em sua mente. Mason sabe quando e como praticar socos corretamente e quanto tempo levará para obter os melhores resultados. Mason ergueu a cabeça e viu que enquanto pensava em treinar, a calada da noite havia chegado. Sem nem arrumar a cama, ele vai para a cama cobrindo o rosto com um livro aberto. Assim que os primeiros raios de sol começaram a iluminar a casa, Mason acorda. Ele sai e espera o momento certo para começar a treinar. Assim que sentiu que havia chegado a hora, ele imediatamente assumiu uma postura de combate. Depois de fazer vários exercícios de treinamento, seu corpo voltou a sentir dor. Agora que seus ossos percebem a carga de uma maneira completamente diferente, ele está gradualmente se aproximando do próximo nível de endurecimento do corpo. Mas 3 exercícios não representam nem 1% de todo o treino. Mason se levanta novamente e continua aconteça o que acontecer. Passaram-se 30 minutos de treinamento, o que o deixou muito exausto. Mas logo ao final do treinamento, Mason sente as mudanças e entende que passou para o 4º estágio de endurecimento corporal. Ele fica surpreso, porque demorou 3 anos para chegar à 3ª fase e agora demorou apenas meia hora. De repente ele começa a vomitar, impurezas saem de seu corpo. Mason já passou por isso antes, mas nunca encontrou tamanho volume. Apesar de Mason ter passado para um novo estágio de endurecimento corporal, ele ainda tinha muito que aprender. Embora ele não tivesse dominado nem 1% de toda a técnica, ele não conseguia nem imaginar o que aconteceria se a estudasse completamente. Totalmente confiante em suas habilidades, Mason pega uma vassoura em sua casa e sai para o quintal, pois ninguém o tirou das tarefas cotidianas. Emily está observando da árvore novamente. Mason varre calmamente o pátio da escola. Os alunos vêm até ele e perguntam se ele está bem. Mason acha que ainda precisa varrer o quintal, embora já tenha feito progressos no fortalecimento do corpo. Mason faz uma curva brusca e o irmão estudante cai, não esperando uma curva tão brusca. O irmão do aluno se levanta e começa a correr. Mason pergunta para onde ele está fugindo, ao que o aluno responde que hoje é o 8º dia do mês. A cada 8º dia do mês, todos os pontos de desempenho dos alunos são somados, e como resultado eles recebem recompensas e talvez até mesmo são promovidos na classificação. No início do mês, Mason tinha 10 pontos de conquista, mas foi desafiado 6 vezes e sempre perdia.
então só lhe restavam 4 pontos de conquista. Por mais chateado que ele esteja com isso, marcar é um procedimento obrigatório que não pode ser evitado. Poucos minutos depois, Mason já chegou ao Hall da Fama. O velho professor estava sentado à mesa comendo. Mason sabia muito bem que seus pensamentos estavam ligados aos alunos do pavilhão. O nome do velho era Tong. Mason o acordou, e o velho só depois de ver Mason perguntou por que ele não veio de manhã. Mason disse que suas tarefas diárias de limpeza do terreno da escola o consumiam e às vezes ele se esquecia completamente de todo o resto. Tong pega seu caderno e começa a resumir, graças às meninas anotando a história. Ele sabe tudo sobre as conquistas de Mason neste mês. Poucos minutos depois, por cálculo, Tom joga 10 moedas de prata sobre a mesa. Enquanto Mason soma o dinheiro ganho honestamente neste mês, Tom relata que tem 12 pontos pelos quais pode comprar um frasco de cura para feridas. Mas Mason recusa, porque há muito deseja economizar para comprar uma pílula de essências endurecedoras. O velho ri dele, pois sabe perfeitamente que a dor da derrota constante só leva à tortura de seu corpo. Tom brinca e diz que prefere morrer a Mason economizar para comprar uma pílula de essência para temperar o corpo. Mason não gosta da atitude pessimista do velho, pois espera muito por essa pílula, que pode acelerar suas transições subsequentes para outros estágios de endurecimento corporal. O velho disse que pessoalmente poderia vender-lhe uma pílula quando tivesse pontos de mérito suficientes, mas ao mesmo tempo diz que nenhum outro aluno conseguiu ganhar tanto em toda a sua vida. Mason está confiante de que conseguirá acumular pontos, pois seu caráter não é igual ao dos demais alunos e, se decidir algo, acabará alcançando seu objetivo. Mas o velho ri dele novamente, lembrando-lhe que ontem foi novamente derrotado por outro simples aluno. Mason realmente entende que não consegue igualar o nível de endurecimento corporal de muitos alunos, e as palavras do velho são realmente baseadas em seus indicadores. Portanto, Mason se vira e vai embora, com a confiança de que poderá provar ao velho que é digno desta pílula e do respeito. O velho tenta impedi-lo para que ele possa conversar com ele, mas Mason entende que o velho só fica feliz com suas derrotas e não quer falar com ele. Tom diz que o pavilhão celestial não é para ele e que ele deveria voltar para casa. Mason ouviu o velho por um segundo e disse baixinho que não tinha para onde voltar. Depois de conversar com o velho, Mason foi para Blackpool Village. Mason caminhou pelas ruas da vila e pensou na conversa que teve com Tom. Cada vez que caminha por esta aldeia sente-se um pouco ansioso e desagradável, mas hoje essas sensações não existem. No caminho, Mason se depara com um grupo de jovens que estão discutindo algo ativamente. Ele olhou para o grupo de rapazes e teve a impressão de que entre eles estava um aluno da escola. Mason apenas passa, embora a presença de um estudante entre os bandidos seja claramente suspeita. Em poucos minutos, Mason chega à loja da tia Olivia. Mason entra nas lojas e, como sempre, pede para lhe vender um saco de arroz. Aqui ele é um cliente regular e a tia, como sempre, está preocupada que Mason possa não ter um saco de arroz suficiente para o mês inteiro. Embora um saco de arroz nem sempre fosse suficiente para Mason durar o mês inteiro, suas finanças não lhe permitiam comprar mais. Nesse momento, o marido da tia, chamado Paul, diz que podem dar de graça para ele o arroz estragado do porão. Esta família sempre foi gentil com ele e sempre que lhe davam arroz ruim, não era diferente do arroz bom. Mason entendeu objetivamente que eles só queriam dar-lhe um pouco de arroz de graça porque era uma família gentil. Ele se sentiu incomodado e tentou de todas as maneiras recusar isso. Mas Olivia insiste, continua insistindo que muito arroz foi roído por insetos e agora não pode ser vendido, e eles terão prazer em entregá-lo a Mason. Mason não sabia mais o que dizer a ele e simplesmente agradeceu a Olivia e ao marido pela preocupação. Nesse momento, 2 rapazes entram na casa e são recebidos por uma vendedora. Um dos rapazes o empurra e o atendente cai no chão. O cara chama o gerente da loja em voz alta e rude. Tio Paul rapidamente se aproxima deles e pergunta o que aconteceu. O cara pergunta novamente quem manda aqui. Tio Paul respondeu educadamente que era gerente de loja. O cara conta que aqui foi vendido arroz envenenado para o irmão dele. Paul fica chocado. Isso não pode estar acontecendo. Sua loja só vende arroz fresco. Mas o cara continua culpando ele e diz que Paulo é o culpado por isso e eles exigem indenização. Mason olhou para os caras que vinham há muito tempo e lembrou como os viu na rua com boa saúde. Ele foi até o tio Paul e sussurrou que esses caras são bandidos e que você não deveria fazer concessões a eles. Tio Paul se pergunta se tudo isso foi inventado apenas para roubar algum dinheiro dele. Mason pede que ele acredite em sua palavra. Tio Paul vira-se para os meninos e responde educadamente que não lhes dará nenhuma compensação. O cara não consegue acreditar na audácia de Paul. O tio diz que a única coisa que pode fazer por eles é chamar um médico e pagar o tratamento. O cara diz que não vai sair daqui até receber uma indenização e, se não, o fato de seu tio vender produtos vencidos será conhecido em todos os lugares. O tio não queria rumores negativos sobre sua loja e fica um pouco assustado com as palavras do cara. Um discípulo do pavilhão celestial entra na loja. Mason se vira e percebe que era ele quem estava conversando com esses caras quando os viu acidentalmente na rua. Os bandidos trocaram olhares com o estudante e esperaram por alguma coisa. Um dos bandidos perguntou quem ele era e por que veio aqui. O aluno disse que seu nome é João e que quer justiça. Os considera bandidos comuns e acredita que deveriam ser punidos por seus atos. Mason está confuso, porque recentemente eles estavam claramente pela mesma coisa. O aluno da escola realmente escolheu o nobre caminho certo, ou ele está apenas jogando um jogo duplo. Um dos rapazes fala que isso é mentira, e que o irmão dele foi envenenado. Ele mal consegue se mexer por causa disso. John diz que pode ser facilmente ventilado. Imediatamente depois disso,
ele tenta acertar o irmão exausto. Mas ele rapidamente se esquiva de seu ataque. Jones diz que seu ataque foi rápido o suficiente para que um homem enfraquecido e doente dificilmente fosse capaz de se esquivar tão rapidamente. As pessoas reunidas começam a perceber que na verdade são golpistas que tentaram enganar o tio Paul. Mason ainda não acredita em John e pensa o que ele realmente tem em mente, porque eles obviamente se conhecem. E este é apenas um plano astuto. John ordena que eles saiam daqui e nunca mais voltem. Os golpistas dizem que vão admitir a derrota para John e pedir desculpas pelo mal-entendido. John parece um verdadeiro herói aos olhos dos outros. Quando os golpistas estavam prestes a sair da loja, Mason os interrompe. Ele diz que isso não pode ser perdoado e que eles deveriam ser devidamente punidos. As pessoas ao seu redor concordam com ele, porque se não aprenderem uma lição, continuarão com seus jogos sujos. Mason convida John para vencerem os golpistas juntos, porque eles merecem. John está confuso, ele não esperava tal reviravolta. Mason insiste, pois John, como herói, deveria ser o primeiro a punir os golpistas. John não sabe o que fazer, porque isso não fazia parte de seus planos. A situação está esquentando. As pessoas ao redor não aguentam e elas mesmas começam a vencer os golpistas. John olha horrorizado. Poucos minutos depois, vigaristas espancados estão caídos no chão. Um deles pede ajuda a John, mas John imediatamente diz que não vai ajudar os golpistas para desviar de si todas as suspeitas. Mason quer descobrir o plano covarde de John e se oferece para executar os vigaristas, perguntando se alguém tem alguma objeção. John diz que eles já estão fartos e talvez devessem parar, mas Mason não concorda, porque o ato deles merece. Mason pergunta se John tem outro motivo para não matar os vigaristas. João não se revela e diz que já viu a morte mais de uma vez. Então Mason diz que seria certo matar John, porque foi ele quem revelou seu plano vil. Então ele irá puni-los. Nesse momento, um dos golpistas se levanta e acusa João de mentir, pois foi ele quem os obrigou a fazer isso. Ele os forçou porque queria Cortaju, a filha do tio Paul. John tenta dissuadir, mas os golpistas insistem que foi ele quem inventou tudo isso. Os golpistas disseram que estavam morrendo de fome e John lhes ofereceu 50 moedas de prata por isso. Agora todos ao redor perceberam quem é o verdadeiro golpista. Ninguém pode fazer nada com ele, pois ele é do pavilhão celestial. John fica desonrado e percebe que é por causa de Mason. Saindo da loja, John ameaça Mason e diz que eles se encontrarão novamente. Tio Paul agradece a Mason, mas teme que ele possa ter problemas por causa disso. Mason não tem medo de John, porque ele é uma pessoa má, e Mason está pronto para lutar pela verdade. Depois disso, Mason, satisfeito com o triunfo da verdade, sai da loja e se despede de todos. Ao voltar para casa, Mason tem certeza de que não terá que se preocupar com comida no próximo mês. Enquanto estava na casa de Mason, ele pensou que John estaria esperando por ele no caminho para casa e de repente o atacaria. Mas Mason lembrou que pelas regras do pavilhão é estritamente proibido matar ou causar danos sem motivo, por isso John não esperou por ele. Mason tem certeza que eles se encontrarão novamente. John é uma pessoa má e obviamente irá se vingar. Mason deve começar a treinar imediatamente, caso contrário, na melhor das hipóteses, ele será simplesmente espancado, mas por tal insulto eles podem até ser mortos. Amanhã chega e Mason está treinando, desde o momento em que o esqueleto dourado se moveu para dentro dele. Seu corpo está constantemente doendo. Ele está confuso, não sabe o que escolher para ser mais eficiente. Aumenta o tempo de treinamento em mais meia hora ou reserva um tempo para dormir. Mason toma banho e pensa no que deve fazer. Deitado em sua cama, Mason pensa no livro. Ele o pega e começa a folheá-lo. Um navio aparece no livro. De acordo com o que li no livro, este recipiente pode ajudar Mason em sua prática. Este recipiente transforma ervas raras em incenso fortalecedor. Mason entende que nesta fase de endurecimento do corpo uma flor de trevo ou uma mulher morta lhe servirão. Certamente o ajudarão a melhorar seu corpo. Mason sabe que essas plantas estão na sala de contribuições e o preço delas é certamente baixo, mas no momento ele não tem pontos suficientes. Mason só espera boa sorte nas montanhas. Mason vai para a cama cheio de confiança para ir para as montanhas amanhã. Mason pratica a técnica de endurecimento corporal. Depois ele vai para o Hall da Fama. O velho depravado lhe dá um livro que descreve ervas medicinais. Este livro descreve não apenas as propriedades das ervas medicinais, mas também sua localização aproximada. De forma indireta, redige um documento, segundo o qual ele tem permissão para tirar 3 dias de folga da escola. Depois disso, Mason parte. Em poucas horas ele já está se aproximando da serra. Mason coleta ervas, embora não seja tão fácil quanto parecia. Depois de coletar algumas ervas, Mason descobre grama morta. Ele verifica novamente no livro. Sim, é definitivamente grama morta. Mason o recolhe em sua bolsa. Começa a escurecer e Mason decide fazer uma parada. Ele sobe em uma árvore e adormece. Mason treina novamente. Mason come sua última panqueca de arroz. Depois disso, ele pode ir mais longe em busca de ervas. Mason planejou originalmente ir caçar, mas nem encontrou um coelho o dia todo. Ele acha que deveria ter levado mais panquecas de arroz com ele. A aldeia fica longe dele e Mason se pergunta onde pode encontrar comida. Ao longe ele vê fumaça. Mason pensa que quem fez uma fogueira no meio das montanhas é um tolo ou não conhece o medo. Depois de caminhar alguns minutos, Mason encontra um fogo. Não havia ninguém perto do fogo, mas quando ele se aproximou, vindo da armadilha, um menino e um homem adulto apontaram seus arcos para Mason. Ele diz que estava apenas andando colhendo ervas e pede desculpas pelo incomodo. Eles abaixam as armas e o convidam para o fogo. O nome do homem é Leon. Ele vem de uma aldeia no sopé da montanha. Eles vão aqui caçar, fornecendo assim comida para toda a aldeia. Mason se apresenta e diz que é do pavilhão do céu. Leon está encantado,
pois ser aluno do pavilhão celeste é uma grande conquista. O menino também sonha em se tornar aluno do pavilhão celestial. Mason se aproxima do menino e diz que para se tornar aluno não é preciso ser muito talentoso, mas o principal é aplicar força e trabalho. O menino fica feliz com o que ouviu e dá um pedaço de pão para Mason. Mas Mason entende que a comida nas montanhas vale seu peso em ouro e teme que eles não tenham comida suficiente para si próprios. Mas Leon vê que Mason não come nada há muito tempo e insiste sozinho. Mason está imensamente grato a eles por sua gentileza e preocupação. Depois do jantar eles vão para a cama. Um novo dia ensolarado começou. Mason começa a treinar novamente, quando de repente sente que seu corpo está cheio de novas forças. No quinto estágio de endurecimento, Mason vem praticando essa técnica de endurecimento corporal há apenas alguns dias e obtendo um resultado tão grande. Mason está muito feliz com isso. Ele termina seu treinamento e continua seu caminho em busca de ervas. Mais adiante na estrada, Mason pega um coelho. Mason já caminhou 30 milhas e entende que, se for mais longe, poderá encontrar animais perigosos que podem despedaçá-lo. Mason ouve um grito. Ele corre em direção ao som e vê uma caverna perto da qual está um arco. Ele deixa cair o saco e entra em uma caverna coberta de teias de aranha. Na caverna encontram-se casulos cheios de esqueletos. De repente ele vê Leon no casulo. Aproximando-se dele, Mason verifica sua respiração. Leon acordou e contou que o menino foi levado por uma aranha. Mason imediatamente começou a rasgar a teia, mas ela é muito viscosa. Ele não pode perder tempo. Ele diz a Leon para continuar se libertando enquanto ele vai salvar o menino. Indo mais fundo na caverna, ele avista uma enorme aranha que tece seus fios perto do menino. A aranha morde o menino. Mason corre para a aranha e a acerta com toda a força. A aranha se vira e joga Mason no chão. Mason ataca novamente. O risco de ser envenenado é muito alto, mesmo que esta enorme aranha seja igual em força a Mason. Se Mason não se apressar, o menino poderá morrer. A aranha inicia um tópico em Mason. Mason se esquiva, mas a aranha simplesmente selou a saída com sua teia para que Mason não tivesse para onde correr. Mason ataca novamente, mas no mesmo momento a aranha machuca seu braço. Dos vários golpes infligidos, a aranha começa a gritar. A aranha não desiste e Mason o ataca novamente. Depois de alguns dos minutos mais difíceis da vida de Mason, a aranha cai no chão sem vida. A aranha está morta, mesmo sendo apenas uma fera. Mason achou difícil derrotá-la. Mason tira da mão um fragmento da perna de uma aranha. Ele pega o menino nos braços e o tira da caverna. Eles são recebidos pelo já libertado Leon. Mason diz que o menino perdeu muito sangue e está inconsciente, mas ele sabe prestar-lhe os primeiros socorros. Mason tira algumas ervas medicinais de sua mochila. Ele mastiga ervas medicinais e as aplica nas feridas do menino, o que supostamente neutraliza o veneno. O menino recupera o juízo, mas ainda se sente mal. Mason diz que o menino precisa ser levado ao médico. Apesar dos ferimentos, Mason se sente completamente bem. Mason pega sua bolsa e pede para esperar por ele. Ele entra na caverna. Ele encontra um trevo. Esta flor cresce em lugares úmidos e escuros. Há muitos cadáveres aqui, o que tonificou seu crescimento. Ele encontra um cogumelo que não viu no livro do velho. Ele decidiu pegar e mostrar ao velho. Mason sai da caverna e junto com Leon e seu filho vai ao curandeiro. Depois de um tempo eles vão ao médico. Leon pergunta ao médico o que é de errado com seu filho, mas o médico apenas o acompanha para fora e pede que não interfira. Leon diz a Mason com esperança e ele cria que o médico conseguirá curar o menino. Leon cai de joelhos e agradece a Mason por sua ajuda e generosidade. Mason é modesto e diz que ajudou no que pôde, principalmente porque foram gentis com ele no dia anterior. Leon está muito grato a Mason e diz que nunca esquecerá sua generosidade. O médico saiu de casa e disse que estava tudo bem com o menino, ele estaria com saúde, mas devido a uma grande perda de sangue ainda não recuperaria a consciência. Leon fica feliz e agradece ao médico pelo trabalho. Algo está acontecendo nas proximidades e atrai a atenção de Mason. Ao mesmo tempo, vários alunos discutem a perda do pavilhão celeste de Mason, mas não conseguem acreditar que ele deixou a escola para sempre. John ouve a conversa e interrompe, não querendo ouvir falar de Mason. O barulho próximo também o atrai. Aproximando-se de um grupo de estudantes, John é informado que hoje qualquer estudante pode desafiar Mason, mas ninguém consegue encontrá-lo. John gosta dessa ideia. Ele sabe muito bem que Mason perde constantemente nessas lutas. Embora John sinta pena de Mason, essa pena não é suficiente para que ele o perdoe. John estabeleceu como objetivo expulsar Mason da escola a qualquer custo. Um dos capangas de John se aproxima dos demais alunos e diz que hoje John quer lutar contra Mason. Os alunos sabem que Mason sempre escolhe seu oponente com sua vassoura, e eles não sabem quem é John. O capanga de John diz a eles que a irmã de John é uma das discípulas mais fortes do pavilhão do céu e é melhor não mexer com ela. Os alunos então concordam em ir assistir à luta. 10 minutos depois eles chegam à praça e esperam que Mason comece a varrer a praça como de costume. Mas Mason não está na praça. O capanga de John o convida para ir até sua cabana, com o que ele concorda, e todos os alunos o seguem. Quando John se aproximou da cabana de Mason, ele riu, pois a casa era de madeira e estava em ruínas. John fica na entrada e grita bem alto, desafiando Mason para uma luta. Mas ninguém sai de casa. John diz que se Mason não sair, ele mesmo o forçará a fazê-lo. John desiste e chuta a porta para abri-la com um chute. O capanga de John entra na casa, mas não há ninguém. Eles acham que Mason fugiu porque não é visto há vários dias, mas John está explodindo de ódio por ele, e assim mesmo ele não quer sair de lá. John manda trazer uma tocha para ele,
ele quer queimar a casa de Mason. O capanga de John fica assustado e pergunta novamente, insinuando que isso é muito cruel. John fica zangado e garante a seu capanga que mais tarde dirão que a casa pegou fogo sozinha devido à palha seca no telhado. Uma tocha é trazida para John e ele vai até a casa para acendê-la. Mas de repente uma mão o detém. Mason pergunta por que ele faz isso. John estava confuso. Ele não esperava ver Mason aqui. John diz que não se esqueceu daquele caso e Mason será punido por sua insolência. Mason pergunta se John quer desafiá-lo. As coisas de Mason estavam esfarrapadas e ele estava ensanguentado pela luta com a aranha, mas ele estava pronto para lutar agora. John está pronto para lutar, mas Mason se vira e vai calmamente para sua casa. Todos os alunos estavam esperando. Mason calmamente largou o saco de ervas e voltou para a rua. John diz que está pronto para perdoar Mason se ele se ajoelhar diante dele e implorar por perdão. Mason balança a cabeça em negação. Ele sabe que John tem conexões sérias na escola, caso contrário não teria ousado incendiar sua casa. John se gaba de seu irmão e irmã, que são os melhores alunos e podem derrubar Mason com um dedo. Mason entende que é muito melhor que John. Coloca a mão em seu ombro e diz que ninguém o ajudará se perder para ele em uma luta justa. John arranca o braço e não quer ouvir nada sobre isso. Mas Mason continua e diz que se tivesse contado aos mais velhos sobre a ação de John, ele já teria sido expulso há muito tempo. John insiste em um pedido de desculpas e não quer ouvir as desculpas esfarrapadas de Mason. Como as palavras não convenceram John, Mason, sem pensar por muito tempo, oferece-lhe um duelo. John tem medo da determinação de Mason e o lembra que ele não tem o direito de desafiar um aluno com o 7º nível de endurecimento corporal. Neste momento, um dos alunos sai da multidão. O nome do aluno é Peter. Ele diz que seu nível de endurecimento corporal é apenas o 5º, mas ele consegue lidar facilmente com Mason. Mason sabe muito bem que seu nível de endurecimento corporal também é o 5º, mas ninguém sabe disso, e agora ele tem certeza de sua vitória. Peter diz que Mason pode acertá-lo 3 vezes, e se pelo menos uma delas passar, ele admite a derrota. Ele baterá em Mason até perder a consciência. Emily está observando o que está acontecendo, sentada como sempre em uma árvore. Mason concorda com a proposta de Peter e imediatamente inicia o ataque. Mason desfere um golpe poderoso no peito de Peter. Depois disso, ele imediatamente acerta Peter voando do golpe com o pé no chão. Sem vida, cai no chão com grande velocidade. Como todos os outros alunos, não consegue acreditar, porque é simplesmente impossível derrotar um aluno do 5º nível tão rapidamente. A garota também não consegue acreditar no que vê, pois há poucos dias Mason perdeu para um aluno com o 4º nível de endurecimento corporal, e agora venceu com apenas 2 golpes. O próprio Mason fica um pouco surpreso com seu novo poder, ele não consegue controlá-lo totalmente. John diz que é impossível e Mason trapasseia. Mas Mason diz que o próprio John pode testar sua força na batalha. Um dos capangas disse a John que ele estava correndo um grande risco, e que não deveria lutar contra Mason tão cedo, pois não conhecem seus reais poderes. John acusa Mason de esconder seus verdadeiros poderes. Sem saber o nível de endurecimento do corpo de Mason, John não quer brigar com ele e sai com os outros alunos, dizendo que hoje poupará Mason. Por causa dessa briga, Mason se lembra de pular o treino matinal. Isso o perturba, mas agora ele precisa fazer outras coisas. Mason vai até o lago para nadar. A garota desceu da árvore para perguntar a Mason em que estágio de endurecimento corporal ele se encontra, pois ela precisa documentar esse fato. Mas quando ela chega ao lago, ela vê Mason completamente nu. Um interesse natural desperta nela. Escondida atrás de uma árvore, ela continua observando como Mason entra na água. Mason ficou na estrada por vários dias e muitas pessoas tentaram matá-lo, então ele foi completamente lavado de sangue seco e sujeira. Poucos minutos depois, Mason sai da água, sem sequer suspeitar que Emily o está observando. Quando Mason se vestiu, foi até sua casa, onde pegou uma vassoura. Vários dias se passaram desde a última limpeza e ele precisa retornar às suas funções. Ele se lembra do saco de ervas. Depois de reservar as que precisava para si, decidiu ir até o velho para vender o resto das ervas. No hall da fama, um velho toma chá. Quando Mason entra no corredor, o velho engasga, porque Mason foi espancado e suas roupas foram rasgadas. Mason não admite para o velho o que aconteceu com ele e começa a dispor as ervas que conseguiu coletar de sua bolsa. Mas estas eram ervas curativas comuns que podem ser coletadas em quase qualquer lugar. O velho oferece a Mason apenas um ponto de mérito por eles. Isso deixa Mason chateado, porque ele passou por muito para consegui-los. Então ele decide usar seu trunfo. Mason tira um cogumelo colhido de sua bolsa na caverna da aranha. O velho fica surpreso. Faz muito tempo que não vê esse cogumelo. O velho pergunta de onde Mason tirou isso e se ele sabe que tipo de cogumelo é. Depois disso, Mason conta como teve que derrotar uma enorme aranha para consegui-la. O velho entende que Mason se esforçou muito e até conseguiu derrotar a fera. Isso merece elogios. Depois de examinar o cogumelo novamente, o velho diz que é um cogumelo raro e sangrento. Por este cogumelo, o velho está pronto para dar 20 pontos a Mason. Mas Mason está chateado. Mason calculou que agora tem apenas 48 pontos de contribuição. Mas ele ainda precisa de algumas ervas. Ele quer comprar 10 pedaços de capim carniça do velho. O velho diz que custará 10 pontos de contribuição. Mas Mason não entende porque quando ele traz esta erva para venda, então 2 ervas custam 1 ponto de contribuição. E o preço de compra dobrou. O velho explica-lhe que existe uma grande diferença entre comprar e vender. Mason acusa o velho de que eles estão apenas ganhando dinheiro com ele. Mas o velho diz que não tem nada a ver com isso e que o preço é definido pelos seus líderes. Mason fica chateado e bate na mesa com os punhos. Mas ele ainda precisa da grama e concorda com a oferta do velho, porque não tem escolha. Saindo do depósito, Mason vê uma garota que o observa constantemente.
mas sem prestar atenção nela, e vai para casa. Enquanto está em casa, Mason prepara ervas em um recipiente que o livro lhe deu. O cheiro é estranho, mas nada de especial acontece. Mason transfere o recipiente para a cama, mas a dormência prende todo o seu corpo. Mason, antes de chegar à cama, cai no chão. Não tem forças para dar nem alguns passos. As ervas que ele preparou são ligeiramente venenosas e podem causar paralisia do corpo. Mason está deitado no chão, mas entende que essas ervas só são eficazes sob carga máxima. Reunindo toda a sua vontade, Mason se levanta. E ele sente como seu corpo está cheio de força e ele está melhorando. Mason entende que somente a vontade de aço e a perseverança estimulam o corpo em um momento crítico. Este navio realmente ajuda, mas uma porção de ervas é suficiente apenas para 1 hora. E Mason deve guardar as ervas que cultou. Estava uma noite escura lá fora. Deitado na cama, Mason pensa em como pode ganhar mais pontos de contribuição e adormece. Ao mesmo tempo, John não dorme e pensa em como vingar sua humilhação. Ele acorda seus capangas para bolar um plano de vingança. John exige que eles elaborem um plano. Um dos capangas de John diz que tem uma ótima ideia de vingança. Seu nome é Yatan. Ele se aproxima de John e sussurra baixinho um plano astuto em seu ouvido. John fica feliz em ouvir isso, coloca a mão em seu ombro e acena com aprovação. Chegou um novo dia de sol. Mason está varrendo a rua. Quer terminar o mais rápido possível para poder voltar a treinar. O capanga de John se aproxima dele, mas Mason ainda não sabe disso e não presta atenção nele. Yatan se aproxima de Mason, se apresenta e diz que tem um assunto importante. Yatan inicia a conversa e admira Mason por sua vitória sobre Peter ontem. Mason pensou que Yatan e Peter já tiveram problemas antes. Yatan diz que Peter o intimidou e quer se vingar dele, mas ele tem fortes ligações dentro do pavilhão e não pode provocá-lo. Mason pensou que estava em uma situação semelhante. Yatan agradece a Mason por derrotar Peter, e acontece que ele mostrou a todos que não é tão fraco como todos dizem. Mason é modesto e diz que ainda tem muito trabalho pela frente, e pensa que se não tivesse derrotado Peter ontem, todos continuariam a considerá-lo um fraco. Peter diz que quer aprender sua técnica de luta com Mason. Mason fica confuso, e depois de pensar por alguns segundos, diz que não treinará Yatan, já que ele não troca golpes sem uma necessidade aguda. Yatan começa a implorar a Mason que o treine, pois se ele não concordar, seu plano irá falhar. Mas Mason recusa novamente Yatan. Yatan tenta ofender Mason com palavras e diz que se perder para ele, irá compensá-lo por seus pontos de contribuição. Mason concorda em lutar, mas diz que não pode lutar agora, já que foi desafiado recentemente, e muito pouco tempo se passou desde então. Mas Yatan o corrige, porque Mason pode desafiar a si mesmo. Mason simplesmente se esqueceu disso, porque durante todo o tempo de treinamento ele nunca desafiou ninguém. Mason está muito preocupado com a possibilidade de perder seus pontos de contribuição e novamente pergunta se ele realmente compartilhará seus pontos em caso de perda. Ao que Yatan responde com confiança que Mason não precisa se preocupar com isso. Yatan se vira e começa a correr, dizendo que já estará de volta. Mason não o entende, porque queria brigar com ele. Mason não entende porque Yatan precisa disso. Enquanto isso, o capanga de John relata a ele que Mason pediu a Yatan uma dúzia de ervas durante a sessão de sparring. Mas John acredita que esta não é uma grande perda para ensinar uma lição a Mason. Yatan comprou uma dúzia de ervas do velho e correu para Mason. Ele lhe entrega um saco de ervas e diz que é exatamente 10 ali e que ele pode contá-las. Mason, não vendo necessidade disso, coloca o saco de ervas e sua vassoura no chão, e diz que eles podem começar a briga a qualquer momento. Eles se curvaram um para o outro e a luta começou. Yatan imediatamente começou a atacar, mas Mason facilmente defendeu seu soco direto. Yatan fica surpreso. Ele sentiu um grande recuo com o golpe, como se tivesse atingido um grande paralelepípedo. Mas Mason o repele novamente. Yatan não consegue acreditar no que vê. Mason começa a atacar e, com apenas 2 golpes, Yatan cai no chão e implora para Mason parar. Mason se aproxima dele calmamente e o ajuda a se levantar. John estava assistindo a luta deles. John diz ao seu capanga que Yatan está agora no 7º estágio de endurecimento corporal, e ele simplesmente não poderia perder para Mason que está no 4º estágio. Mason os viu e foi abruptamente em direção a eles. Agarrando o ombro de John, ele diz com um sorriso que pode lutar com ele a qualquer hora. Jonah pergunta como ele soube do plano deles. Ao que Mason responde que viu Eton no meio da multidão ontem e percebeu que ele também é um dos capangas de John. Após essa breve conversa, Mason lembra que John pode lutar com ele a qualquer hora e vai para casa. Vários dias se passaram. Mason está meditando em um campo. Mais uma vez seu corpo está cheio de força. Ele fica impressionado, finalmente progride, agora ele está no 7º estágio de endurecimento corporal. Em breve poderá começar a estudar seriamente as técnicas marciais. Na 4ª página do livro há uma descrição das artes marciais. Depois de ler a 4ª página, Mason acha que o conjunto de movimentos é um pouco peculiar. A técnica de aprimoramento do Yang é a prática de fortalecer a própria energia Yang. O objetivo desta técnica é que você deve treinar com excesso de energia Yang, mas também há limites. Se a energia Yang líquida estiver sobrecarregada, existe a possibilidade de danificar seus meridianos. Mas também há uma grande vantagem. Durante a batalha você pode usar essa energia para aumentar a eficácia dos seus ataques. Vários dias se passaram. Praticando ao sol o dia todo, a energia Yang aumentou apenas uma pequena queda. Mas o sol é a melhor fonte de energia para Mason agora. Após várias horas de treinamento, Mason finalmente completou a primeira etapa da formação de uma verdadeira fonte de energia. Após várias horas de viagem, Mason chegou a uma enorme fenda no chão. Esta é a prisão do dragão se contorcendo e está cheia de energia Yang. Este é um lugar proibido em todo o pavilhão do céu. Ventos fortes sopram sobre ele,
Estudantes que cometeram atos imperdoáveis são enviados para cá. Mason não entende porque a energia Yang se acumulou neste lugar. Não pode haver dúvida de que a energia Yang nesta meta está simplesmente além do escopo do imaginável. Quando Mason se sentou para meditar, ele sentiu como a energia Yang preencheu seu corpo. Um ancião se aproximou de Mason por trás. Mason levantou-se abruptamente e cumprimentou-o. Achava que o mais velho tinha um status elevado no pavilhão, mas raramente via os mais velhos e não sabia que cargo ocupava. Mason diz que não sabe como se dirigir a um ancião. Ele responde que seu nome é o 11º ancião, mas Mason nunca ouviu falar dele, mas mesmo assim o acolhe novamente. O mais velho percebeu imediatamente que Mason pratica artes marciais baseadas na energia Yang. Mason confirmou isso, pois havia uma enorme concentração dessa energia neste local, e seria tolice negar. Mason pergunta ao mais velho por que há tanta energia Yang neste lugar. Ao que o mais velho responde que a resposta está localizada nas profundezas da fenda. Existe um tesouro que emite esta energia. Era uma resposta óbvia, mas Mason não entendia que tipo de tesouro havia ali. O mais velho diz que a prisão do dragão contorcido apareceu com o golpe da espada. Mason ficou surpreso, porque a fenda tem mais de 30 metros de largura, poderia realmente ter sido formada pelo golpe da espada. Centenas de anos atrás, não havia pavilhão celeste neste lugar. Quando o fundador cruzou essas terras, ele encontrou um demonío poderoso. Em uma batalha feroz, o demonío foi forçado a fugir, cortando o chão com sua espada, organizando assim uma rota de fuga. E assim começou a perseguição. O fundador precisou de muito esforço para conseguir alcançar e derrotar o demonío. O poder do demonío era inimaginável. Embora ele agora esteja morto, ninguém pode dizer com certeza que não existe um segundo demonío neste mundo. O fundador decidiu guardar a fenda onde a cabeça do demonío permaneceu por algum tempo, ao mesmo tempo que estabelecia um pavilhão celestial. A escuridão domina este lugar, de modo que os raios do sol não conseguem chegar ao fundo. Após a morte do fundador, este lugar tornou-se uma prisão para os piores estudantes. Mason não entende porque o mais velho veio aqui. O 11º ancião veio aqui porque queria encontrar uma certa pessoa. Embora o mais velho fosse velho, ele nunca parava de falar, mas por enquanto decidiu abandonar a conversa com Mason e foi embora, deixando muitas das perguntas de Mason sem resposta. Como havia um tesouro Yang aqui, Mason decidiu praticar aqui um pouco mais. Vários dias se passaram e Mason estava meditando bem na beira da fenda. Ele sentiu a primeira gota de Yang líquido em seu corpo e ficou simplesmente encantado com essas sensações. Mason pensou que, embora tenha levado vários dias sentado sob o sol escaldante, valeu a pena. Mason chegou em casa já à noite. A porta de sua casa estava aberta, embora ele a fechasse constantemente, o que alertou Mason. Entrando em sua casa, ele viu em sua cama uma garota adormecida que tantas vezes o observava. O buraco no telhado, que Mason não consertou, permitiu a passagem do luar e iluminou a garota deitada. Mason já estava parado quase perto da cama admirando a garota. De repente ela acordou. Houve um silêncio constrangedor entre eles. Mason pigarreou e perguntou à garota como poderia se dirigir a ela. Ele estava um pouco tímido e preocupado por não ter feito a pergunta mais apropriada. Ela timidamente respondeu que seu nome era Emily. Mason esclareceu como poderia ajudá-la. Emily disse que um caçador da Cordilheira do Vento Norte passou o dia sentado perto da casa de Mason. Ele esperou por Mason o dia todo, pois queria agradecê-lo por sua gentileza e ajuda, mas Mason não apareceu. Mason percebeu imediatamente que era Leon, e a garota deu a sacola para Mason. Emily começou a se justificar para Mason. Ela adormeceu na cama dele só porque ela mesma não podia esperar por ele. Mason prometeu timidamente que da próxima vez não o faria esperar tanto. Eles sorriram um para o outro e a garota saiu envergonhada. Mason continuou sorrindo pelo encontro com a tímida garota e pelo presente dado pelo caçador, e logo foi para a cama. Por uma batida na porta, abrindo a porta, ele viu uma carta caída no chão, que foi deixada pelo fugitivo Yatan. Mason sorriu e começou a ler. A carta dizia que Yatan estaria esperando Mason conversar na floresta dos Ventos Negros. Mason estava bem ciente de que uma emboscada o esperava na floresta, mas ao mesmo tempo queria testar o efeito do desenvolvimento das técnicas Yang. Yatan corre até John e diz que entregou a carta, e eles podem se preparar para a chegada de Mason. Os alunos da escola Thunderstorm começam a se aproximar deles. Yatan ficou assustado e perguntou a John se deveriam esperar sua chegada, pois havia conflitos constantes entre eles. Mas John já tinha tido muitos desentendimentos com eles e seria humilhante ir embora. Ao mesmo tempo, os alunos da Storm School discutem que seria bom se vingar de John. Aluno da escola das Trovoadas, aproxima-se de John e pergunta com um sorriso como ele ousa atrapalhar. Lucas é abordado por uma garota que diz que John está sendo desrespeitoso. O nome da menina é Sansa. Ela é da escola do Touro, e é muito atraente, e John está olhando para ela há muito tempo. Mas John não vai embora e diz que há muito espaço livre ao seu redor, dando a entender que os alunos da escola do Trovão podem contorná-lo. Lucas tenta humilhar e afastar João com palavras. Ninguém vai ceder para não cair nos olhos de Sansa, e ela se aproveita e tenta provocar uma briga. Torna-se claro que isso é inevitável. Lucas ataca primeiro, John desvia, mas um golpe rasga suas roupas e é dominado pelo poder de Lucas. John percebe que Lucas atingiu o estágio Kaiyuan. Eles começaram a treinar no mesmo dia, mas Lucas claramente conseguiu mais. Numa luta ele apenas provoca John. Enquanto isso, Mason se aproxima do local pretendido e ouve os sons da batalha. Chegando mais perto, Mason vê como Lucas está vencendo John. Essa surra lembrou Mason da maioria de suas batalhas. Sansa se volta para Lucas, dizendo que John está sendo durão. Ela pede para Lucas deixá-lo. Mas John não pensa em desistir e diz que se Lucas não o matar hoje,
ele pode não ter mais esperanças de uma vida tranquila. Os capangas de John tentam salvá-lo, mas os homens de Lucas os impedem e impedem que interfiram na luta. Lucas pega a pedra e já quer desferir o golpe final, mas sua mão é impedida por Mason. Lucas não conhece Mason e acredita que pode derrotá-lo sem problemas. Mason é atacado por vários oponentes ao mesmo tempo, mas reflete facilmente seus ataques e vence um após o outro. Sansa percebe que Mason está usando forças vitais na batalha, o que a impressiona muito. John não entende porque Mason está lutando ao seu lado porque eles são inimigos. Resta apenas um adversário. Lucas pega uma espada e diz que o próprio Mason se deparou com ela e não pode implorar por misericórdia. John avisa Mason que Lucas já atingiu o estágio Kaiyuan. Mason bloqueia a espada de Lucas mesmo perfurando sua mão. Mas Mason quase não sente dor e com um golpe arranca vários dentes de Lucas, que cai no chão. Mason muda para Sansa e diz que é a vez dela. Ela fica com medo e Mason agarra sua garganta com a mão ensanguentada. Mas Sansa imediatamente diz que não está com eles. É da escola do Thor e nunca levantou a mão contra as pupilas da Torre Celestial. Ela elogia Mason e diz que ele é forte. Depois disso, lambendo o dedo, ela pergunta se Mason é forte na cama. Mason a deixa ir e fica envergonhado com suas palavras. Ele coloca a mão no peito dela, diminui a velocidade por um segundo, mas acha que deveria lhe dar uma lição também, e gentilmente a empurra para o chão. Então ele se vira e se despede dela com um sorriso. Sansa fica maravilhada. Ela acredita que pode conquistar o coração de qualquer cara, mas não entende o que está acontecendo com Mason. Agarra seu ombro e diz que ele é um cara interessante. Mason se vira e vai embora. Mason se aproxima de John e pergunta se ele pode ir. John acena para ele e caminha com ele. Eles vieram para o pavilhão celestial. Brigas entre estudantes não são incomuns e todos já se acostumaram. Se a luta não terminar em morte ou ferimentos graves, os mais velhos não lhes dão atenção. Mason chegou em casa e achou que deveria cuidar dos ossos e dos músculos, porque se quebrar alguma coisa as ervas medicinais vão custar caro. O efeito da técnica de amplificação de Yang permite a Mason reparar ferimentos leves. Mason sentiu novamente uma onda de força em seu corpo. Ele percebeu que o 8º estágio de endurecimento do corpo já havia começado. A batalha de hoje claramente o beneficiou. A taxa de absorção da energia Yang aumentou significativamente. Poucos dias depois, Mason volta a cumprir suas funções habituais e varre o quintal. Ao longe, ele viu John se aproximando dele. Nos últimos dias eles mal tinham se mostrado em público e provavelmente estavam se recuperando da batalha. John se aproximou de Mason. Ele perguntou como ele se sentia. John tirou 2 recipientes com álcool e deu um para Mason. Vamos beber com as palavras. Juntas elas esvaziam os recipientes. Um aluno que mantém os copos em ordem chega até eles e diz que beber em locais públicos é uma infração grave e vai descontar 5 pontos de cada um deles. Mas Mason reagiu com calma a isso e quase não prestou atenção. John ordena que seu capanga ajude a varrer o quintal de Mason, mas ele tenta recusar ajuda. John diz que a limpeza pode esperar e eles precisam conversar. Eles vão para o lago e John pergunta por que Mason o salvou. Mason pensou sobre isso e respondeu que não importa o que acontecesse entre eles ainda são irmãos, e ele fez o que deveria. John ficou surpreso. Ele não teria ajudado Mason em tal situação. Pediu-lhe que esquecesse o passado e o reconhece como um irmão mais velho. John timidamente pergunta a Mason se ele tocou em Sansa. Mason responde que ela mesma se apoiou em seu braço e que ele só queria lhe dar uma lição. Como foi? John perguntou. Mason, rindo, perguntou a John se ele havia experimentado algo semelhante. John fica surpreso e não consegue acreditar que Mason já teve intimidade com uma garota. Mason ri e quer encerrar a conversa. Eles se sentaram à beira do rio, não muito longe da casa de Mason. Vários irmãos mais novos estavam consertando um buraco no telhado da casa. John avisa ao irmão mais velho que ele deve tomar cuidado com Sansa, pois ela é uma garota muito orgulhosa. O irmão mais velho não entende o que ela precisa dele. John insiste que, embora Sansa use todos os meios para conseguir seu irmão mais velho, e nisso o irmão mais velho tem uma sorte indescritível. Mas Mason não respeita esse tipo de garota, e não sente nenhuma emoção por Sansa. E novamente pede a John que mude de assunto da conversa. John queria agradecer ao irmão mais velho. John tira um frasco branco do bolso e diz que as bolinhas nele contidas serão capazes de curar feridas e restaurar a energia Chi. Mason aceita o frasco e descobre que será muito útil para ele nas próximas lutas. João não gosta de ficar endividado. Convida o irmão mais velho para mostrar um lugar. No dia seguinte eles caminham juntos na floresta dos Ventos Negros. John pergunta ao irmão mais velho se ele sabe porque foi nesta floresta que eles se encontraram com Lucas e seu povo. Mason não tem certeza, mas presume que eles tinham alguns assuntos a tratar aqui. John ri e diz que a Floresta Negra do Vento é equidistante da Sky Tower, da Thunder House e do Crimson Clan, e há um mercado subterrâneo nesta floresta. Os alunos podem ganhar prata ou ouro por suas habilidades ou informações. E isso é muito popular entre os estudantes. Yatan diz que aqui você pode comprar diversas frutas e diversas ervas medicinais por um preço ridículo. Mason pergunta a John se é um ancião do 11º estágio no pavilhão Sky Tower, porque há apenas 5 anciãos na Torre do Céu e cada um deles está abaixo do 11º estágio. O pai de John disse uma vez que o chefe do pavilhão celestial estava agora no auge do cultivo e estava a um passo de alcançar o pico das artes marciais. Os estágios iniciais de endurecimento corporal são seguidos por níveis mais elevados de desenvolvimento, como Kaiyuan, Keidong, Li, Zenyuan e Shenyu. Cada estágio é dividido em 9 subníveis,
cada avanço subsequente se tornará cada vez mais difícil. O número de mestres do estágio Shan Yu é muito pequeno. Pensando nisso, Mason acredita que é melhor para ele focar no seu desenvolvimento agora. John diz que o mestre da Escola do Touro e o mestre da Escola do Trovão estão agora no 7º ou 6º estágio de Shan Yu e ainda estão longe dos chefes do Pavilhão Celestial. O pai de John disse que há 10 anos o chefe do clã atingiu o último estágio de Shan Yu, mas os irmãos não entendem porque ele ainda não está no auge. John pede a todos os alunos presentes que prometam que não revelarão o segredo que ele conhece. Todos concordam em não contar nada a ninguém. Então diz que o chefe do Pavilhão Celestial não pode chegar ao pico devido a um incidente ocorrido há 10 anos. O chefe não tinha família e adotou 2 alunos, ambos irmãos fortes, inteligentes e talentosos. Cada um deles tinha um caráter especial e, portanto, a abordagem do diretor ao ensiná-los também era especial. Ele elogiava constantemente seu irmão mais velho e sempre tratava seu irmão mais novo com rigor. O irmão mais novo afastou-se do mais velho, tentando ganhar força rapidamente. A escuridão surgiu em seu coração. Ele compreendeu a técnica proibida que aterroriza qualquer mestre. Depois que ele aprendeu esse método, seu caráter mudou e seu poder aumentou. Por possuir um poder tão grande, ele esperava receber elogios, mas muito sangue foi derramado naquela noite, e seu irmão juramentado morreu, e o irmão mais novo conseguiu escapar da punição. O chefe passou muito tempo recluso, e muitos já pensaram que ele não tem condições de liderar o Pavilhão Celestial. Mas ninguém poderia imaginar que em poucos dias o próprio chefe iria atrás de seu aluno, cativando-o e aprisionando-o em uma torrente de dragão se contorcendo. Mason relembrou seu encontro com o 11º ancião perto do dragão se contorcendo. Ele disse a ele que tinha negócios lá. Ele percebeu que o 11º ancião era o chefe do Pavilhão Celestial e veio visitar seu filho cativo. John diz que foi por causa desses eventos que o chefe não conseguiu chegar ao nível mais alto. Eles acabaram de entrar no mercado. Mason ficou surpreso com as fileiras de mercadorias que viu. João explica que cada escola tem seu pessoal e aponta para a casa onde está o representante do Pavilhão Celestial. John diz que este é o representante de sua irmã mais velha e avisa Mason para não fazer planos para ela. A irmã de John já alcançou o 3º estágio de Zen Yuan e, de todos os alunos das escolas, apenas alguns conseguem igualar sua força. Mas Mason não entende se a irmã de John é tão talentosa. Então porque ele próprio não consegue passar pelo estágio de endurecimento corporal. John coçou a cabeça e disse que não teve muita sorte e que claro que iria treinar mais, afinal não podia deixar Mason superá-lo. John se ofereceu para apresentar Mason a sua irmã, e juntos eles se dirigiram para a residência do Pavilhão Celestial. João foi até a porta e disse que foi ele quem veio. Alguns segundos se passaram e sua irmã permitiu que ele entrasse. O ar na sala estava mais pesado que o normal. John se aproximou da irmã, com uma velocidade incompreensível aos olhos, recebeu um tapa na cabeça. O nome da irmã de John era Becca. Ela perguntou a John se ele sabia porque ela bateu nele, mas ele não respondeu. Então Becca disse que era porque ele se deixou espancar. Becca disse que ele deveria treinar mais, e se ele se deixar apanhar na próxima vez, será punido por ela. John prometeu com um sorriso no rosto que não deixaria isso acontecer novamente. Becca olhou para Mason e perguntou se ele havia vencido Lucas, ao que ele respondeu que sim. A irmã de John sabia tudo bem, embora Mason não entendesse como, pois passa muitas horas treinando em uma sala fechada. Becca aconselhou Mason a ficar longe de John, caso contrário seu desenvolvimento iria parar completamente. Ela disse a eles para saírem do local porque ela precisava treinar. John disse que sua irmã era mais gentil do que ele pensava. Mason disse com um sorriso no rosto que cada um tem seu caminho, embora ele não respeitasse John. Eles se despediram e Mason começou a passear pelo mercado. Algumas barracas não serviam apenas para comprar e vender todo tipo de coisas, também há barracas com materiais de alquimia e pílulas. Mason entendeu que atenção especial deveria ser dada às pílulas e ervas contendo energia yang. Para Mason os preços aqui eram altíssimos. Um grânulo de restauração custa aproximadamente 52 peças de prata. Esses grânulos eram muito úteis para estudantes que chegavam ao 7º e 9º passos. Mason pensou em alguém colocando a mão em seu ombro. Viu Sansa, que o cumprimentou com um sorriso. Mason perguntou rudemente o que ela precisava. Ela gentilmente respondeu que só queria cumprimentá-lo. Mason acenou com a mão para ela, virou-se e começou a deixá-la. Sansa ficou surpresa por ninguém ter se comunicado com ela ainda e começou a segui-la a uma curta distância. Mason viu isso e depois de um tempo não aguentou e parou. Ele virou-se para Sansa e disse que se ela continuasse a persegui-lo, talvez não esperasse que ele fosse tolerante. Ela perguntou brincando se seria punida, como da última vez. Mason se virou e foi até um dos balcões. Havia uma pedra yang leve no balcão do comerciante, e Mason perguntou ao comerciante quanto custava. O comerciante respondeu que não era nada caro, apenas 500 liang cada. Mas Mason não tinha dinheiro para isso e começou a pedir ao comerciante que baixasse o preço. O comerciante não concordou. Sansa acompanhou a conversa. Mason olhou em volta e quase todas as lojas eram da Escola do Touro. Sansa abordou Mason novamente e disse que a loja pertencia à sua família, e imediatamente perguntou com um sorriso malicioso se ele gostaria de receber essas pedras em troca de uma condição. É claro, queria essas pedras, mas não pôde fazê-lo por causa de seu orgulho. Ele respondeu decididamente que não ia oferecer uma troca ao comerciante. Este mercado também permitia a troca, por isso o giro de ervas e pellets era muito maior. Mason deu ao comerciante um frasco de ervas curativas que John lhe deu e em troca recebeu uma pedra. O comerciante também lhe deu grãos de presente, dizendo que por muito tempo não conseguiria vendê-los. Sansa não ficou feliz porque Mason não concordou em realizar seu desejo. Mason não sabia que tipo de semente era, mas como o vendedor a deu de graça, ele aceitou com prazer. Sansa continuou seguindo Mason, mas ele queria se livrar dela. Estava assustado com a reputação dessa garota,
Pensou que iria para o matagal da floresta e assustá-la, mas não sabia para onde ele estava indo. Entendia que ele queria se livrar dela e muito provavelmente a assustaria no meio da floresta. Lucas espancado os observava, junto com seu irmão mais velho. Ele contou ao irmão mais velho a história da batalha, mas ao mesmo tempo descobriu que Mason era apenas um estudante desenraizado em liberdade condicional. Havia apenas 10 deles no clã celestial, e Mason era um deles. Eles queriam atacá-lo, mas tinham medo de que outra pessoa visse. Mas o fato de Mason estar indo para o matagal da floresta simplificou muito a tarefa deles. Eles seguiram Mason e procuraram o momento certo para atacar. Sansa ainda estava seguindo Mason e ele perguntou por que ela estava fazendo isso. Sansa pediu para apenas passear com ela. Ela perguntou se ela não era linda e se o corpo dela não era lindo. Mas Mason respondeu resolutamente que aprecia as qualidades internas da garota, e ela não tem nada para ver ali. Sansa estava brava. Ela era filha do mestre da escola do touro, e Mason era apenas um estudante em liberdade condicional. Muitos homens gostariam de estar com ela. A paciência de Mason estava no limite. De repente eles ouviram um farfalhar nos arbustos. A partir daí, Lucas saiu com o irmão mais velho, e eles disseram que só queriam se vingar de Mason e pediram para Sansa se mudar. Sansa se preocupou com Mason e avisou que o irmão mais velho de Lucas havia alcançado o 5º estágio de Kaiyuan. Mas eles não vão tocá-la porque têm medo de seu pai, e Sansa se ofereceu para concordar com sua condição, e só então ele permanecerá vivo. Mas Mason foi inflexível. Ele recusou Sansa com as palavras quem vai morrer e quem vai sobreviver. Então Sansa deu um passo para o lado. O irmão mais velho de Lucas perguntou a Mason se ele queria cometer suicídio, pois não deveria ter se envolvido nas conversas de outras pessoas. Mason respondeu que se eles precisassem da vida dele, então deixe-os tentar tirá-la sozinhos. Ele assumiu uma postura de luta e começou a formar energia Yang. A cada vez mais Yang líquido. Estava ficando cada vez mais forte por causa da pedra Yang leve que ele comprou. A energia dessa pedra secou em um piscar de olhos. Os dois irmãos correram para a batalha. O mais velho bateu primeiro. Eles se chocaram com os punhos e o golpe derrubou o mais velho, queimando seu braço. Depois de desembainhar a espada, Lucas atacou, mas desta vez a espada não perfurou as mãos de Mason. Depois de gerar energia Yang na mão direita, Mason tocou a cabeça de Lucas, e ele cai sem fogo no chão. Agora que Lucas conseguiu o que procurava, seu irmão mais velho vê o que aconteceu e corre para a luta novamente com a intenção de matar Mason. Essa situação era diferente de quando Mason ajudou Jon. Agora o inimigo quer matá-lo, então ele não terá misericórdia. O irmão mais velho já atingiu o 5º nível de Kaiyuan, e Mason não sabe se tem forças para usar a mesma técnica contra ele. Cada ataque de Mason foi acompanhado por um enorme fluxo de calor, queimando o corpo do Big Brother. Essa luta foi de exaustão. Quando um deles ficar sem forças, ele perderá. Sansa está maravilhada com o poder de Mason. Ela nunca viu guerreiros que pudessem derrotar o inimigo cabeça e ombros mais fortes do que eles. O mais velho fica surpreso. Ele não entende porque Mason ainda não perdeu o fogo e onde ele tem uma quantidade tão incomensurável de energia. A partir de vários golpes certeiros, ele voa vários metros e, percebendo que não pode vencer, foge, prometendo vingar seu irmão Lucas. Mas Mason vê outra gota de energia Yang em sua mão e a joga atrás dele. Uma gota de energia o atravessa e o irmão mais velho cai no chão. Sansa fica surpresa onde Mason tem tanta força. Ela pensou que ele era apenas um fraco. Mason alertou Sansa para não se mover enquanto examinava os cadáveres de seus rivais derrotados. Encontrou várias moedas de prata e alguns remédios, pensando que poderiam ser vendidos com lucro. Disse que se Mason precisasse de dinheiro, ela poderia dar a ele se ele não a matasse. Mas Mason disse que não é um bandido e que se não tiver dinheiro suficiente. Ele chamou Sansa até ele, avisou-a que se ela fosse obediente, ele não faria nada com ela. Mason pegou o corpo do Big Brother no ombro e ordenou que Sansa carregasse o corpo de Lucas. Mesmo estando nas profundezas da floresta, ainda havia uma chance de encontrar caçadores ou qualquer outra pessoa. Mason queria esconder os corpos e pensou em como fazer Sansa não contar a ninguém. Eles se aproximaram do rio. Mason encontrou 2 pedras e disse para amarrar uma delas ao corpo do falecido, o que Sansa fez obedientemente. Mason jogou os 2 corpos no rio. Ele disse a Sansa que ela agora era sua cúmplice, mas ela apenas achou graça. Os próprios inimigos provocaram a luta e Mason não quis matá-los. Sansa perguntou se ele já havia matado antes. Mason respondeu que não, mas ela não acreditou nele, já que seus golpes eram completamente perfeitos. Eles caminharam mais ao longo do rio. Mason rapidamente tirou a roupa e pulou na água para se livrar da batalha que estava acontecendo. Depois de se deitar numa pedra, Sansa também se banhou no rio. Quando ela saiu da água, seu corpo estava praticamente nu e ela se sentou em uma pedra ao lado de Mason. Ele praticamente não olhou para ela e simplesmente deitou-se sobre uma pedra. Sansa admitiu que, embora fosse bonita, nunca teve nada com homens, e Mason foi ao primeiro a tocá-la. Ela admitiu que se comportou dessa forma apenas para atrair pessoas capazes para o seu lado, para esquentar a relação entre os alunos do pavilhão celestial e a casa estrondosa. Mas Mason respondeu rudemente que isso não lhe dizia respeito. Eles se vestiram e Sansa disse que não iria mais ficar sob seus pés. Depois disso eles se dispersaram. Mason sentou-se na beira da fenda perto da corrente do dragão se contorcendo e meditou. Ele gastou 2 gotas de Yang líquido naquela luta, então deveria voltar a treinar. Mason não entendeu para onde foi a terceira gota de Yang líquido que ele tinha. Tirou do bolso a semente que o comerciante lhe dera. A semente absorveu uma gota de energia e emitiu um brilho vermelho. Ele decidiu plantar uma semente na terra para ver o que resultaria dela.